Saudações. Do aspecto geopolítico, os últimos 3 dias foram muito interessantes. Eu gostaria de fazer algumas observações e de compartilhar algumas observações do Pepe Escobar, numa entrevista que ele deu para um canal iraniano. Vamos lá. A primeira coisa foi o que aconteceu ontem, rapidamente. Ficaram claras algumas coisas. Primeiro, os Estados Unidos e a OTAN têm medo da Rússia, porque quem falou alto, quem falou galudo, foi basicamente a Lituânia e a Estônia, ou seja, países que a Rússia nem ouve, né? Nações com população menor que a do Tocantins, 1 milhão de habitantes, que ocupam territórios exíguos, são nações ridículas. Então, o que elas falam, a latição delas é um pincher desdentado, não faz diferença. A própria Polônia muito rapidamente moderou o discurso, o Biden visivelmente também moderou o discurso, o que nos leva a um ponto que eu acho interessante, que não é nem o fato da OTAN não ter coragem, é óbvio que não tem. Os Estados Unidos não tiverem coragem de enfrentar o Irã, não vão enfrentar, portanto, a Rússia. A questão não é essa, é que vem se ventilando há algum tempo conversações secretas que, hipoteticamente, estão acontecendo entre a Rússia e os Estados Unidos. E muita gente fala que essas conversações dizem respeito à guerra na Ucrânia e tal, mas é só pelo que eu li, por fontes bem informadas que eu costumo seguir, é só para nenhum dos dois países apertar o famoso botão vermelho. Não tem conversação acerca da guerra da Ucrânia propriamente dita. As conversações são no sentido de nenhuma das nações apertar o botão vermelho, certo? Que é o de usar armas nucleares. O que parece justo e aceitável por parte da Rússia, porque ela tem mísseis melhores que mísseis nucleares. Ela tem alternativas muito boas a mísseis nucleares, correto? Então eu creio que realmente essas conversações secretas, caso estejam acontecido, e faz sentido crer que elas tenham ou estejam acontecido, porque está muita gente noticiando, elas falam sobre isso, não é sobre uma repartição ou sobre uma rendição da Ucrânia, não. É mais sobre nem Rússia nem Estados Unidos usarem armamento nuclear. Ok. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, e é esse o Pepe Escobar chama a atenção, é a respeito dos países que importam, o que está acontecendo no mundo. Ele cita a China, a Rússia, a Índia e o Irã. Mas eu também gostaria de citar a Coreia do Norte. Então vamos começar pela Coreia do Norte. Por que a Coreia do Norte? Bom, a Coreia do Norte foi importante na época da Guerra Fria porque ela forneceu a países aos quais a União Soviética não podia apoiar diretamente uma ajuda muito relevante. É o caso da guerra Irã-Iraque. A União Soviética oficialmente não se intrometeu, mas a Coreia do Norte sim. Então a Coreia do Norte agia como uma espécie de representante da União Soviética no conflito entre esses dois países. Então a Coreia do Norte ela tem um papel importante, ainda mais se você considera que ela tem mísseis hipersônicos, bombas de hidrogênio, é uma potência militar relevante. E, inclusive, ao que tudo consta, está fornecendo munições, muita munição, está fornecendo arma e fornecendo importantíssimo apoio logístico à Federação Russa. É um país que, geopoliticamente, é muito mais independente, mais relevante e confiável do que, por exemplo, a Índia ou a Turquia. Por quê? Aí vamos a um terceiro ponto. Por que Índia e Turquia não são muito confiáveis? A Turquia ela faz parte da OTAN, certo? Ela está nervosa, ela está brigada, mas faz parte da OTAN. E a Índia, ela está nervosa, ela é multipolar, mas ela faz parte da AUKUS. Então esses dois países têm um pé do lado da OTAN, têm um pé do lado do Oeste Coletivo. Ainda que eles estejam defendendo os seus próprios interesses, é importante ressaltar isso, eles não deixam, por isso, de estar do lado da OTAN. Então, a qualquer hora, quem garante que eles não mudam de lado? Então, não são nações confiáveis. Embora haja posturas muito interessantes. Então, vamos ao quarto ponto, a Índia. A Índia tem ampliado enormemente o comércio com a Federação Russa, principalmente de combustíveis, o que é muito vantajoso para os dois lados, muito vantajoso mesmo. Tanto para o lado indiano quanto para o lado russo. A Índia porque tem acesso a quantidades enormes de energia, sobretudo na forma de gás natural e petróleo, e a Rússia porque encontra um parceiro comercial e industrial relevante. Então esses dois países estão cada vez mais negociando nas próprias moedas, ou seja, a Rússia paga o que compra da Índia em rublos
e a Índia paga o que compra da Rússia em rúpias. Isso enfraquece o dólar como moeda transacional, o que é muito importante para a decadência final dos Estados Unidos e da moeda fiduciária, e principalmente vai tornando o sistema SWIFT cada vez mais irrelevante. Com o sistema SWIFT tornado cada vez mais irrelevante, o poder dos Estados Unidos de excomungar nações e povos, sancionando-as e vedando o acesso às finanças internacionais, vai sendo fortemente diminuído. Isso é importante. A Índia também, além do comércio bilateral com a Federação Russa, tem aumentado enormemente o comércio bilateral com o Irã. Vamos chamar isso de quinto ponto. O comércio entre a Índia e o Irã. Na verdade, o comércio do Irã não só com a Índia, com a Rússia, mas com a China e com as nações da Ásia Central. Então, o Irã, que até alguns anos atrás não para no comércio internacional, agora está se tornando um ator cada vez mais relevante. Por quê? O Irã, evidentemente, não pode usar o sistema SWIFT, mas com esse negócio de negociar cada um na sua própria moeda, ele compra itens da Rússia e paga em real, recebe em rublo, compra da Índia e paga em real, recebe em rúpia, compra da China e paga em real, recebe em renminbi, compra dos países da Ásia Central e paga em real, recebe em rublo, recebe em som, você recebe na moeda cazaque, eu não tenho a menor ideia qual seja, mas eu creio que vocês compreenderam a ideia. O Irã está saindo das sanções, pelo menos das sanções dos Estados Unidos, ou pelo menos no sentido que elas estão se tornando cada vez menos relevantes, na medida em que faz negócio com outras nações e recebe na moeda dessas nações. Repito, isso enfraquece o dólar, isso enfraquece a importância do sistema SWIFT como mecanismo para excomungar nações do comércio internacional. Certo? Ainda em relação ao Irã, ele tem uma relação problemática com a Turquia, mas ninguém tem uma relação boa com a Turquia, né? Nós sejamos francos aqui. E, visivelmente, hoje o Irã é a maior potência militar do Oriente Médio. Porque a vantagem que Israel tinha era usar a possibilidade de usar armas nucleares. Mas agora, Teherã está sob o guarda-chuva nuclear da China, da Rússia e da Índia. Então, o Irã agora é inexpugnável. Ainda mais considerando que tem mísseis hipersônicos, que tem drones kamikazes, tem mísseis de médio e longo alcance capazes de atingir Israel a hora que quiser. Certo? Aliás, inclusive nos últimos 2 anos, fez em cada ano um ataque devastador a quartéis de conjunto dos Estados Unidos com o Estado de Israel. E nem os americanos nem os israelenses deram um pio. Perderam muita gente, perderam muita mão de obra, perderam instalações e só fizeram uma reclamaçãozinha protocolar, nada mais. O que prova que eles já temem o Irã. O Irã é a grande potência militar do Oriente Médio. E aí vamos ao 6º ponto, os árabes. O papel dos árabes tem sido cada vez mais relevante e protagonista. Os árabes eram títeres dos britânicos, depois dos americanos. Agora resolveram, sob a liderança do Mohammed bin Sultan, da Arábia Saudita, bandear, visivelmente trocar de lado. A OPEP+, é cada vez mais importante, ela não coaduna mais seus interesses com o dos Estados Unidos, nem com o da OTAN, ela defende os próprios interesses e está do lado da Rússia, que é outro grande produtor de petróleo. Certo? Visivelmente eles trocaram de lado, isso aí é óbvio, é muito evidente. E dizem que foram os árabes que financiaram o Pantsir, que é um sistema muito interessante de mísseis usado pela Federação Russa, e eles estão financiando o Sukhoi 75. Então, a aliança dos árabes com os russos é mais antiga do que se pensa e está muito mais profunda do que os americanos e os europeus francamente desejariam. Na verdade, não só a aliança com os russos. A possível entrada da Arábia Saudita nos BRICS+, representa uma ruptura com todo o Ocidente, certo? Uma tomada de posição em favor do mundo multipolar. É um aliado importante que o Oeste coletivo perde. Eu diria que isso é devastador para a geopolítica dos Estados Unidos, para a geopolítica da OTAN, certo? E, bom, vamos falar um pouco da Turquia. A Turquia, ela recebeu um aviso na forma do atentado terrorista patrocinado, com certeza, pelos Estados Unidos, através dos curdos, porque foram os curdos que organizaram, mas foram os curdos da região ocupada, na prática, pelos Estados Unidos no norte da Síria. Então,
A Turquia mostrou que sabe quem que é o patrocinador e já mandou recado. Recusaram as condolências oferecidas pelo Joe Biden, o que significa que eles também estão próximos de uma ruptura com os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos na prática estão sendo escorraçados da Eurásia. Então eles vão ficar com a comunidade internacional só, o bilhão de ouro. Os outros 7 bilhões da humanidade vão se livrando dos Estados Unidos, da União Europeia e do capitalismo financeiro parasitista, parasitário, né, a moeda fiduciária, que é um mecanismo de roubo que o Ocidente vem aplicando contra as nações do Sul global há muito tempo e que cada vez mais perde relevância. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, visível nesses últimos dias, é a chamada diplomacia da Rota do Bambu, que vem conectando a China cada vez mais com as nações do Sudeste Asiático. A ASEAN, que é uma associação de países do Sudeste Asiático, no início ela foi um cavalo de Troia da política dos Estados Unidos do Sudeste Asiático. Mas ela agora ganhou musculatura própria e defende interesses próprios, não mais ela é uma títere dos interesses dos Estados Unidos. Nesse sentido, é muito interessante que cada dia que passa ela esteja mais próxima da China e mais distante dos Estados Unidos e seus interesses. Certo? A última cúpula em Phnom Penh deixa muito claro que a ASEAN é independente, isso é óbvio, e também que ela está se aproximando não só da China como da Rússia. Quer dizer, é mais um passo muito importante no sentido de uma multipolaridade e do fim do poder unipolar americano. Certo? A cúpula do G20, vamos formar de 7º ou 8º assunto, eu nem sei onde nós estamos. A cúpula do G20 na Indonésia também não contou com a participação efetiva da Rússia, porque o Putin não foi, mas o Lavrov foi. E ficou muito evidente também as conversações no sentido de um mundo multipolar, de não aceitar mais o poder dos Estados Unidos na Ásia. Certo? Evidentemente que todas essas coisas, elas juntas, criam um quadro de enfraquecimento brutal do poder dos Estados Unidos e de seus aliados, poder da comunidade internacional, como a nossa mídia, a nossa imprensa gosta de falar, está cada vez mais diminuído. E o poder de uma comunidade multipolar, liderada pela China e pela Rússia, mas com grande protagonismo da Índia, grande protagonismo do Irã, e queira Deus, que com a volta do Brasil ao mundo, né, nós passamos 4 anos como pares absolutos sob a liderança do Messias, então queira Deus, queiram os brasileiros, que a partir de agora o Brasil volte a ter protagonismo internacional. Certo? Tome cuidado com essa questão ambiental. Os verdes alemães mostraram o tanto que essa questão é perigosa e pode servir para desestabilizar países inteiros. Certo? Basta ver o que eles fizeram com a Alemanha. Os verdes são um poder disruptivo, uma gangue de fanáticos que não tem respeito nem preocupação nenhuma com a população humana. Sabe? Eles são antinacionais e antipatrióticos onde quer que eles se encontrem. Não importa a ideologia que eles vistam, se de direita, se de esquerda, se de centro, os verdes são politicamente uma força disruptiva e perigosa. Então, o Lula tem que ficar atento. É claro que a gente tem que preservar o meio ambiente, a Amazônia é importantíssima, Cerrado é importantíssima, a preservação ambiental é uma agenda séria que tem que ser levada a sério, ainda mais depois desses anos horríveis, né, de atuação conjunta entre o Bolsonaro, os banqueiros liderados pelo coisa ruim lá, não vou nem citar nome, e bancada evangélica e principalmente bancada do boi, né? Esquecer que o Paulo Guedes existiu e tirar o poder excessivo, desmesurado e disruptivo da bancada do boi, que se mostraram de longe os maiores inimigos da democracia, do povo e da economia brasileiras. É claro que a gente tem que conviver, tem que coabitar com eles, mas nunca mais submetido aos interesses dessa bancada e desse povo. Então é claro que a questão ecológica é importante, mas sem de forma alguma perder de vista o interesse nacional mais legítimo. Então, gente, basicamente as minhas leituras dos 3 últimos dias foram essas. Curtam, compartilhem, comentem, gente, qualquer emoji que vocês deixarem ajuda muito o canal. Estou vendo reclamação de gente que não me viu mais no feed, nem do YouTube, nem do Twitter.
É nítido que essas plataformas bloqueiam conteúdos que não se adequam ao que eles querem ver, né? Essas empresas de mídia têm lado, e não é o nosso definitivamente, então é ilusão achar que a gente vai usar a ferramenta da burguesia para combater a burguesia. Então eu conto com o apoio de cada um, eu nem estou pedindo dinheiro, não estou pedindo Pix, embora quem queira mandar, claro, somos bem-vindos. Lembrando, gente, falar em mandar Pix, aí nem é Pix. E se alguém tiver um jogo de xadrez, ou estiver disposto a comprar e mandar pelo Amazon, Chai, eu não sei quem vende jogo de xadrez, um joguinho de xadrez simples, porque meus vizinhos refugiados venezuelanos, graças inclusive aos leitores, à audiência desse canal, eu consegui comprar uma bola pênalti e dei para eles brincarem. Estão fazendo bom uso da bola, só que um dessas crianças é cadeirante, evidentemente ela não pode jogar futsal. Por isso que eu gostaria muito de um jogo de xadrez, pode ser qualquer um, já não precisa ser desses caros não, pelo amor de Deus, é para uma criança. É um jogo que ela consiga jogar. Ela tem algumas dificuldades de locomoção, assim, não só de locomoção, é evidente, ela é cadeirante, mas de movimento. Então não pode ser jogo de pecinha muito pequena, pode ser de plástico, de papel, tranquilamente, mas não pode ser pecinha muito pequena, porque é uma criança que não é, o problema dela não é só ser cadeirante, ela tem algumas limitações de agilidade, vamos colocar assim. Quem quiser e puder colaborar, eu agradeço enormemente. Então, de toda forma, paz e bem para todo mundo. Curtam, compartilhem, sigam e obrigado por me apoiarem. Até!